Fala galera, mais um vídeo começando de novo com o nosso fundo do hotel aqui. Animal, piscininha bonitinha. Pena que a gente tá chegando muito tarde. A gente chegou ontem, era 9h30, a piscina faz 10 horas. Não dá pra dar um mergulho aí, dar uma descomprimida. Mas vamos lá. Não esquece de se inscrever, não esquece de curtir, não esquece de comentar. Faz seu comentário aí. Tá falando bobagem ao longo do vídeo. Escreve aí, pô, tá falando bobagem. Tá legal? Escreve, tá legal, entendeu? Vamos movimentar aí que é difícil um canal que alguém tá construindo negócio em público aí, compartilhando insights. E não só insights, né? Tô compartilhando a jornada em si. Mas vamos lá. O vídeo de hoje que eu quero falar. Vídeo de hoje, mais ou menos, né? Eu tô gravando alguns aqui sentado na beira da piscina, postei um ontem. Confira o vídeo de ontem, eu tô falando sobre como tirar ROI de evento. Uma coisa muito legal. E nessa linha, eu queria falar um pouquinho sobre o negócio que cresce no olho do dono, tá? Eu vejo muito isso em evento, tá? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre o negócio precisa ter uma supervisão muito boa para ele funcionar. Ter processos muito bons, muito bem definidos, ter um treinamento muito bom. Vamos começar. Falando sobre feira, por exemplo. Uma feira num evento como a gente tá, não deve custar menos de 300 mil reais montada, um standzinho pequeno, tá? E eu acho que vale a pena se paga, se a gente tivesse esse capital, eu tenho certeza que a gente entraria porque daria retorno. Mas, estamos bootstrap, né? Começando com dinheiro próprio, fazendo a máquina acontecer, a máquina girar, então esse ainda não é um objetivo, esse ainda não é algo que a gente tá no pipe, assim. Mas, beleza, gastamos pelo menos 300 mil reais. É muito nítido o stand que só tem funcionário e stand que tem alguém mais sênior lá dentro. Por quê? Só tem, funcionário nível, né, de mais baixo, ou que tem o dono, ou que tem o fundador, ou alguém muito sênior lá. Porque tem stand que a galera fica sentada aparecendo concessionária, loja de carro usado, entendeu? O cara fica na salinha lá sentado, esperando cair do céu alguém vir entrar dentro da loja, passar por todos os carros para chegar na salinha e conversar com o cara. E exatamente isso acontece com stands. E, não tem como você ter retorno no investimento se você não é proativo, se você não tá na frente do stand, chamando a pessoa, lendo o crachazinho dela, falando, pô, o que você faz? Pô, minha solução serve para você. Ou, né, pega um contato, faz pede uma indicação. Então, é muito nítido isso em evento. É muito nítido, porque tem muito stand que tenho certeza que os caras desembolsaram um caminhão de dinheiro que não vai ter retorno nenhum, tenho certeza que não vai ter retorno. Porque, primeiro, gastaram um caminhão de dinheiro pra fazer o stand e a galera que tá lá dentro, a galera tá fazendo um monte de nada, entendeu? Não tá sendo proativa. E eu entendo que aí são duas coisas. Eu concordo com a frase que o negócio ele engorda no olho do dono. Então, assim, isso muito no começo, tá? Quando você não tem os melhores processos, quando você não tem toda essa política de trabalho bem definida. Mas quando tem o dono, o cara ele puxa, o cara cobra. A pessoa, né, traz pra cima o time. E isso é muito importante. Isso vale também, né, agora falando sobre o resto dos negócios. Eu acho que tá muito na moda, é muito bonito falar que tem que sair do operacional. Né? O negócio evoluir tem que sair do operacional. Eu tenho certeza disso. Mas não é sair do operacional simplesmente. É um negócio que funciona. Por exemplo, o que a gente faz? O que nos permite passar uma semana num estado completamente diferente do nosso e nossa empresa rodando lá de Curitiba? É ter processos, mas a gente está no celular, a gente está cobrando, a gente está acompanhando indicadores. Eu estou olhando de longe isso. Beleza, se você tem alguém muito sênior, alguém de confiança, um CEO, show de bola. Mas se você tá numa cadeira de startup, né, que nem a gente tá olhando todo dia, todos os grupos de WhatsApp de todos os clientes, monitorando como está sendo venda, monitorando como está sendo o atendimento, dando um toque na piazada, falando, faz isso, faz aquilo. Eu tô aqui falando, né, da minha parte administrativa com o advogado, com o contador, tô falando com os clientes na parte financeira, nota fiscal, cobrança, etc. Precisa ter o dono em cima. É lógico que tem coisas operacionais como cobrança que eu poderia passar para alguém. Esse é um operacional que eu poderia passar para alguém.
Mas hoje é um caixa que a gente prefere trazer para dentro e investir em outra coisa. E eu absorver essa tarefa. Tão simples quanto isso. Porque eu entendo que ela não prejudica a minha atividade principal, que é o comercial, por enquanto, né? A gente está fazendo algumas ações para vir um volume maior de lead. E se eu encher minha agenda de reuniões de fechamento, é lógico que eu vou colocar alguém para fazer essa parte mais operacional. Mas vou continuar monitorando, porque eu sou o dono do processo. Eu que tenho que saber se o processo está sendo bem executado ou não. É a mesma coisa o closer. Pô, por que eu não contrato um closer? Porque ainda, né, eu posso fazer o trabalho de closer. Eu gosto muito do Wendell Joseph, que eles falam que... Como que eu sei se um comercial é bom, se uma estratégia comercial é boa, se eu contratei alguém para fazer os processos comerciais e eu estou trazendo um executivo de mercado. Ou que seja, estou trazendo alguém, contratando alguém para fazer o comercial. Quem que vai estabelecer a referência? O melhor dos contratados? Mas será que o melhor dos contratados é o melhor mesmo? O que funciona é o dono sentar na cadeira da venda e vender. Para ele ter a métrica da conversão que funciona, que você como dono entende, pô, isso aqui é bom. A partir de agora você tem um número. Então, é ter o olho do dono em cima dos processos. É ter o olho do dono em cima, né, por exemplo, num stand desse. O dono não pôde estar lá, de repente a empresa é de fora. Mas, como que você consegue metrificar um stand desse? Sei lá, botar a câmera dentro para ver se a galera está sendo proativa, entendeu? Você tem que monitorar. Você tem que ter muito bem feito o monitoramento. Então, eu vejo que a linha de um negócio, ele dá um retorno muito bom, ou dá um retorno muito lixo. Esse é um negócio de dono, de ter um dono por trás, assim, olhando a estrutura, olhando a operação. Por exemplo, eu vejo muito isso no setor de alimento. A diferença de você ter prejuízo num restaurante ou ter um lucro é naquele funcionário que está botando um pouquinho mais de mussarela, um pouquinho mais de calabresa, um pouquinho mais de bacon e fugindo do processo padrão, porque o teu custo e a tua precificação está em cima daquele processo padrão. Mas, entretanto, contudo, todavia, se o funcionário bota mais, ele está quebrando o processo e ele está fazendo com que o seu negócio dê prejuízo, talvez para medos de clientes. E isso pode, se feito em larga escala, prejudicar o próprio negócio. Então, é legal, né, ter aquela porção que vem a mais, aquele funcionário que de repente você conhece, que ele bota um pouco a mais do que o padrão, mas ele está estragando a empresa, no fim das contas. Porque se ele faz isso para várias pessoas, ele de repente é um funcionário que tudo que ele produz está dando prejuízo. Porque apesar de ele cumprir a tarefa, ele está cumprindo a tarefa fora do procedimento operacional padrão, que tem o custo em cima daquilo, que beleza, eu entendo que o preço, né, não é dito pelo custo, mas é dito pelo mercado, mas às vezes o preço não está sendo coberto pelo custo. Eu posso falar sobre isso no vídeo adiante. Porque tem que ter um dono, tem que ter uma gerência, no mínimo, ter pessoas muito bem treinadas, processos. Então, e eu não culpo as empresas, por exemplo, do stand ali. Porque eu entendo que tem muita empresa que de repente é o primeiro stand. Eles não têm o processo para isso. Mas se você não tem um processo, tem que ter o dono. Tem que ter o gerente. A partir do momento que você tem processo, o dono do Mercado Livre não estava no stand do Mercado Livre. Mas a galera estava legal, estava bem treinada, estava sendo proativa. Mas porque eles já fizeram vários. Mas eu entendo que o primeiro stand do Mercado Livre deveria ter o dono lá. Ou, sei lá, eu acho que tem que ter o olho do dono, entendeu? Pô, a MRT vai fazer o primeiro evento. É lógico que a gente vai estar lá. Vai fazer o primeiro décima, sei lá, 20, 30, 50 feiras. Eu acho que a gente tem que fazer pelo menos isso para depois poder criar um stand ideal, com pessoas treinadas da maneira correta, comercialmente, com um fluxo de circulação dentro do stand bem pensado, etc, etc, para conseguir de fato gerar retorno. Porque a linha de você ter retorno ou não ter, ela é muito sutil. Ela é muito sutil. E ela é exponencial. O retorno pode ser exponencial. Eu não tenho dúvida que se a gente gastar 300 mil reais num stand num evento desse, por exemplo, no ano que vem, vai dar retorno. Eu vou sair com um par de indústria fechada, que vai me dar retorno suficiente para pagar o investimento e ganhar dinheiro sobre o evento. Porque esse é o intuito, lógico. Tem posicionamento de marca, tem outras coisas, mas esse é o intuito. Enfim,
Essa é uma reflexão aí que o boi engorda no olho do dono. Eu não tô falando que o dono tem que ser operacional para sempre, mas ele tem que fazer operacional por um bom tempo para ele entender o melhor operacional, criar um processo e depois conseguir gerenciar com os indicadores que funcionam para ele. E isso funciona para stand, isso funciona pro... Pô, o dono tem que estar nos stands, pelo menos, sei lá, 10, 15, 20 eventos, para depois ter um processo ideal, ter as pessoas treinadas da maneira correta, motivadas da maneira correta, para poder fazer sentido o investimento. E a linha é muito tênue, a linha é muito tênue. O hamburgueria que o funcionário bota 2, 3 fatias a mais de bacon, um pouquinho mais de cheddar, certeza que ele está sendo um problema pro teu negócio. E esse cara não pode estar ali. Só que você tem que montar o sanduíche para você saber que o ideal é você ter 50 gramas e que isso funciona dentro do seu sanduíche para depois criar o processo padrão. Porque depois você vai começar a ganhar dinheiro com isso. Enfim, galera, é isso. Vamos tomar café aqui, vamos pro evento daqui a pouco, porque tudo tem que dar retorno. Ontem a gente já conversou com um par de gente, se o evento acabasse hoje eu acho que a gente já tinha se pago. Mas vamos tentar extrair mais do limão uma limonada, né? Enfim, não esquece de curtir, comentar. O que você acha disso? A linha do sucesso e do fracasso é sutil? Você acha também? O que você acha sobre o olho do dono? Isso é bobagem? Balela? Fala pra mim. Fechou? Compartilha esse vídeo, Construindo a Empresa em Público, falando um pouquinho sobre reflexões aqui na beira da piscina. Assim, se todo vídeo fosse assim, tava bom, hein? Tamo junto. Valeu!